Boa noite, pessoal do Tênis de Mesa Virtual do Brasil, Zil. Vamos para o último jogo maratona hoje, hein? Foram 6 jogos do Rachão, mais um jogo que o Thiago fez pelas quartas de final da etapa mundial da Divisão 2, hein? Esse é o sétimo jogo de hoje. Vamos com tudo, é o último, né? É o último. Categoria C, o Andy Bastos, um dos favoritos, contra o Fábio Aragon, que é um jogador novo no VR, muito novo, e que tem uma técnica muito bonita, treina lá com o pessoal do Citar em São Paulo. É um jogador muito, muito bom e tem tudo para crescer muito aí no virtual, né? Muito, muito bom. A gente transmitiu um jogo dele faz uns dias, não vou lembrar agora com quem que era, mas me chamou a atenção a técnica, muito boa. Vamos ver, vamos ver o que ele traz agora para esse jogo contra o Andy Bastos. O Andy nessa categoria C é duríssimo, duríssimo. Um dos favoritos. Então, vai ser um jogo legal, vai ser um jogo interessante. O Rodrigo Léo já tá aí. Ah, foi com o Maurício Chagas. Obrigado, Rodrigo Léo. O Rodrigo Léo tem uma memória, né? Eu sou velho, não lembro de mais nada. Os caras me lembram de tudo, mas verdade, foi com o Maurício. Um jogo muito bom também, muito interessante. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eles já estão na sala para a gente começar esse jogo. Já estão. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Boa tudo noite. bom? Maravilha. Fiquem à vontade aí para aquecer e começar quando quiserem. Bom jogo, divirtam-se. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Beleza? Obrigado. Muito bom. Vamos lá. Assistir esse jogaço. O Vambora? Fábio, que assim como Bora? o Fábio, assim como o Lucas, está jogando Só lá no preciso ver aqui Citar, como né? que faz pra lançar a bolinha. Pra lançar, tipo, você tem que segurar o gatilho. Aí você joga pro alto e solta. Você colocou pra começar a partida? Ainda não. Quer ver, ó? Eu vou Segura o colocar em gatilho. casual aqui, tá? Coloca casual. Beleza. Eu começo no saque. Beleza, bom jogo. Bom jogo pra você também. Vamos lá, vamos com tudo. O Andy no saque. O Andy é que está sacando agora aqui no lado esquerdo, né? Do vídeo. Do lado direito, ali no lado do alto do vídeo, o Fábio. Let's serve. Duelo de caneteiros, né? O Rodrigo Léo tá falando aqui no chat que o Fábio começa devagar, de repente ele desanda acertar tudo. É, o Andy que não acha que vai ter moleza, né? Porque o Fábio ele é novo no VR, mas treina pesado há bastante tempo já no tênis de mesa real, né? Até onde eu sei, pelo menos. É isso, né? O que o Rodrigo Léo tá falando aqui pra gente. Última vez que o
que o Fábio entrou para jogar foi justamente naquele jogo contra o Maurício, né? Então já faz bastante tempo, faz uns dias já. Tanto que ele estava perguntando, ele estava com dúvida para lembrar como é que sacava, né? Então, tomara que ele consiga tempo daqui para frente na agenda para se dedicar um pouco mais ao virtual, porque ele leva muito jeito, ele tem uma técnica muito boa, um controle de bola interessante. E eu esqueci de colocar o nosso batedor, né? O nosso contador de batida ali. Agora que eu vi que tava faltando alguma coisa. Não. Agora sim. Demorou só um set pra eu ver que tava estranho e poderia ter sido pior, vai. Potente esse forehand do Andy, né? Como tem melhorado. Não tá só andando rápido, mas tá pesado de spin também. Uau! Conseguiu segurar a onda no bloqueio. Agora o Andy finalizou com uma direita fulminante na diagonal. Vai pra cima o Fábio, tá certo, né? Tem que tentar, tem que ir pra cima. Tá perdendo o jogo, né? O adversário agressivo, né? Um adversário que ataca bem como o Andy. Então o Fábio tem que tentar tomar iniciativa mais vezes mesmo, não tem jeito. E assim faz, né? Sacou bem, variação de saque, mas um pouquinho menos de giro, né? O Andy acabou levantando um pouco a bola, mas tá firme esse forehand do Andy, né? Como tá girando forte essa bola. O Fábio é um jogador muito esperto, né? Tem muito recurso, né? Tem muito recurso estratégico, na verdade, né? Entende bem do jogo. Não é à toa que ganhou o primeiro set aí de um dos favoritos dessa categoria, né? Tá se recuperando nesse segundo set, o Fábio. Não tá morto no set, não, hein? Consegue finalizar o set agora o Andy 1-7-1 nesse primeiro jogo. Lembrando que é uma melhor de 5 jogos. Quem ganhar 3 jogos primeiro é vencedor. Quem ganhar esse próximo set vai ser o vencedor do primeiro jogo. Os dois jogadores com uma característica muito semelhante de atacar forte com forehand, né? Isso significa que o que pode definir o jogo é esse jogo de mesa, esse jogo de bolas curtas, saque e recepção. E nisso o Fábio tem levado um pouquinho mais de vantagem, variando mais o saque, tentando colocar bolas que acabam neutralizando esse ataque de forehand do Andy, né?
Excelente spin, agora colocou o Fábio nessa bola. Ajudou bastante, o Andy não conseguiu achar o ângulo para bloqueio. Importante essa sequência de saque agora. Excelente troca entre os dois, de jogo de mesa ali, de bolas por baixo, né? Acabou levando a melhor o Andy, mas muita qualidade nessa troca. E agora o Andy vai para o saque lateral. O Fábio não viu, 9-9. Toda vez que o Fábio saca mais rápido, mais longo na esquerda do Andy, tá levando vantagem, né? Tá conseguindo virar e atacar. Agora é hora de tomar iniciativa, né? Tentou ali o Andy, furou a bola. Essa é a hora de ir pra cima, né? São dois atacantes. Ficar colocando, você acaba deixando a responsabilidade na mão do adversário. Pode dar certo? Pode. Mas também pode dar muito errado. Eu prefiro chamar a responsabilidade para mim no final. Se eu acertar, eu ganho. Se eu errar, eu perco. Tudo bem, mas a responsabilidade é minha. Deixar na mão do oponente é meio fria, né? A maior parte das vezes. Vibradíssimo esse jogo, hein? Que maravilha. Tem um match point ali, o Fábio. Sacou longo na direita do Andy. O Andy foi para cima, 13-13. Boa. Quando tem recurso, Fábio, né? Esse saque para finalizar o set, é o jogo, na verdade, né? Entrou com uma variação lateral longa ali na barriga do Andy, acabou levando. Bom duelo entre caneteiros, hein? Categoria C entregando bons jogos mais uma vez. O Andy vai para cima. Acabou de perder o primeiro jogo, acho que ele entendeu que ele tem que botar mais pressão, né? Variação de saque interessante agora também, né? Bem rápido no fundo. Ó, o Maurício aí, não morre mais, Maurício. A gente estava falando de você agora há pouco. Foi a última vez que o Fábio jogou no virtual foi justamente contra você. Boa noite, acompanhando aí os jogos dos seus futuros oponentes. Parada dura, hein? Só jogador bom nessa categoria C. Jogos duríssimos. Tem tudo para fechar esse primeiro set. O Andy tá com uma vantagem de 5 pontos, 9-4. Belíssima sequência agora do Fábio, hein? Sacou longo na barriga de novo.
Abriu o corpo para fazer ataque de forehand, fez 2 ataques. Tá salvando os 7 points aí do Andy, hein? Faltam 2 set points. Uma bela colocada do Andy lá na pontinha da mesa, hein? Bonito. Ah, o Maurício jogou com os dois, tá certo. Tem mais o resto da galera, hein? Tem até quarta-feira. Vamos agilizar aí para terminar todos os jogos do grupo. Se tiver que fazer vários jogos no mesmo dia, se virem aí para a gente terminar, que tem jogo ainda pela frente, tem quartas de final ainda essa semana. Lembrando que saem 4 jogadores de cada grupo e a gente entra numa chave de quartas de final. Fez um belo bloqueio agora o Fábio Wendt atacando muito bem, né? Ele falhou depois na continuação. O ataque com as costas. A gente não tem visto muito desses ataques, né? Nesse jogo. Com as costas da raquete, os dois caneteiros. Só porque eu falei, o Wendt foi pra cima. Essa primeira bola do Wendt está girando tanto. O bloqueio do Fábio às vezes acaba muito alto. E fica fácil para finalizar. Tá 2 pontos da vitória nesse jogo, Wendy. Vai virar o saque na mão dele daqui a pouco, ó. Vai virar 9-7. Tem 2 saques para tentar finalizar o jogo e empatar em 1 jogo a 1. Agora entrou com vontade essa bola, hein? Esse backhand entrou. A gente podia ver mais dessas bolas, né? O Andy está tentando controlar mais ali no lado do backhand, mas ele sabe fazer, ele tem potência nessa bola. Precisa se preparar um pouquinho antes. De repente aproveitar um saque longo do Fábio para ele conseguir entrar girando por cima com as costas da raquete. Pode ser uma boa opção. Enquanto isso, Rodrigo, Léo e Maurício ficam trocando farpas de futebol. Aqui um corintiano e um palmeirense, pelo jeito, né? Fica aí se zoando, porque, né? Por que não, né? Já que tá aqui, né? E aqui começamos o terceiro jogo. Tudo igual, um jogo a um. Tá com cheiro de jogo longo esse, viu? Tá equilibrado. Essa bola o Fábio tá falhando, né? Essa bola que sobra na frente, ele tá abrindo um pouquinho a raquete e jogando o corpo um pouquinho mais para cima do que deveria, né? Se ele conseguir inclinar a cabeça mais para frente, ele consegue finalizar essa bola. A direção, a gente não se dá muito conta da direção da cabeça na hora de atacar de forehand. Se o peito está aberto e a cabeça está para cima, a tendência é o braço sair também para cima. A hora que você avança numa bola dessas que bloqueia, agora fez o Fábio um ataque rápido doente. Então, quando sobra a bola para finalizar, tem que inclinar o corpo, a cabeça tem que inclinar para frente, a primeira coisa, daí o braço sai para frente também. E todo o peso do corpo também vai para frente, né? Passando mais energia para a bola.
Sequência de ataque bonita, ataque e defesa muito bom dos dois, hein? Muita qualidade tem esses jogadores, né? Tava falando logo um pouco mais cedo, né, que o Andy Bastos fez um jogo na categoria B e ele consegue equilibrar com todo mundo ali da categoria B. E o Fábio está equilibrando o jogo com ele. Logo, provavelmente o Fábio também, mesmo com pouco tempo de treino, consiga equilibrar o jogo com o pessoal da categoria B também, né? Deixa as coisas muito interessantes. Equilibradíssimo esse primeiro set do terceiro jogo. Deu sorte ali o Fábio com uma casquinha. Pegou mal o saque, né? E a bola foi na casquinha. Essa é a famosa sorte mesmo. Porque às vezes você pega bem e a bola vai na casquinha, mas o adversário às vezes nem pegaria a bola se fosse normal. Mas essas que pega errado, a bola sobe, flutua, cai na casquinha. Essa é a sorte de verdade. Tem 7 point agora. Fábio. Agora a sorte foi pro Indy. 11-11, tudo igual. Boa variação de saque do Indy, né? Para baixo, mas com pouco efeito. Que bola tirou da cartola agora o Fábio para salvar esse ponto, hein? Tava vendidinho já no ponto, ele deu um tapinha ali por baixo da bola, um efeito lateral para a esquerda, acabou levando o Andy. E erra o saque. Que fim frustrante para esse set, né? Foi tão equilibrado. E ele acabou sacando ali errado, talvez por rastreamento da raquete, enfim, não dá para saber. Mas o Andy não tem nada a ver com isso. Ganha o primeiro set do terceiro jogo. Que jogo equilibrado. Tô vendo que eu vou sair daqui 10h30 da noite. E se o Fábio estiver lá no Citar, o Léo também vai sair tarde, hein? É, o Maurício falando aqui que legal ver o Fábio vibrando com os pontos, né? Sim, tem que vibrar. Se ele é um jogador que vibra muito entre os pontos na vida real, ele vai acabar transferindo isso pro virtual também, né? Salvou bem agora o Andy, hein? Conseguiu colocar uma bola lá na pontinha da mesa. Bola difícil, difícil achar esse ângulo. Segue variando o saque lateral, Andy. Só porque eu falei ele errou, vou ficar quieto. Rodrigo Léo falando no chat aqui que a gente não tá vendo o que ele e o Burgani estão vendo lá no clube, né? Porque tá todo mundo lá no Star. O Fábio comemorando os pontos igual criança ali, gritando, comemorando. Tá certo. Esporte é isso mesmo. Tem jogador que já gosta de jogar mais quieto, mais focado. Tem jogador que gosta de botar a emoção pra fora. Muito legal acompanhar, né? E tem o Maurício falou que não lembra aqui de ver o Fábio vibrando no Real Maurício também é do Clube Citar, né? E muitas vezes, mesmo o jogador sendo um jogador mais calado, quando ele percebe que o jogo tá duro, tá difícil, mas que ele tem chance, que ele tá se superando, a emoção cresce. A emoção crescendo, às vezes tem que extravasar, tem que botar pra fora, tem que dar um grito mesmo, porque para conseguir lidar com essa emoção e se manter focado no jogo e se manter motivado. É o que está acontecendo, né? O Fábio está engrossando o jogo com o Andy, que é um excelente jogador dessa categoria. Isso mostra que o Fábio tem chance, né, de crescer nessa categoria, chegar nas finais. Tem que ver se
Se o Rodrigo Léo dá uma folga ali pro Fábio e deixa ele treinar no virtual um pouquinho mais. 10-10, hein? Que jogaço esse terceiro jogo. E vale muito esse terceiro jogo, né? Porque vai até 3. Quem fizer 2-1 já tem uma vantagem psicológica. O outro jogador já sabe que vai ter que ganhar duas partidas se quiser ser o vencedor. Isso tudo pesa, né? Saque bem colocado mais uma vez. A gente tá dando certo esse saque curto na direita aí que a gente tá fazendo, né? E esse saque longo do Fábio também tá dando muito certo, esse saque longo na barriga. Consegue ganhar o set o Fábio 1-1. Não tem como ficar melhor do que isso, né? 14-12, 13-11. Já começa o terceiro set, o set decisivo desse terceiro jogo. Já sabemos que vamos ter um quarto jogo, isso é fato. A questão é saber se teremos um quinto jogo. Muita troca de bola bonita entre os dois, né? Colocando bola nos cantos, usando a mesa toda. O Fábio mais ativo fazendo pivô para atacar de forehand essas bolas que vão do meio para a esquerda. O Andy tentando controlar mais, aproveitando as chances só no forehand, praticamente das bolas que estão mais na mão. Abrindo uma vantagem o Fábio. Essa é aquela hora que se tivesse tempo no jogo, né? Como se fosse um jogo real, o treinador pudesse pedir um tempo de 1 minuto. Tenho certeza que o Rodrigo Léo está gritando tempo já. Deu sorte agora o Fábio, né, sacou com. Quando a gente escuta esse barulho diferente é porque a bola pegou meio que no cabo da raquete. Esse ataque do Andy né, com as costas da raquete que ele está fazendo muito bem, só está usando pouco. Talvez ele não tenha muita confiança, tudo bem, faz parte, mas é um ataque muito forte. Momentos decisivos, ele pode fazer uma diferença grande, né? Ah, que jogada dos dois, hein? Que ângulo que deu o Andy nessa bola. Diagonal lá do backhand, conseguiu um ângulo difícil também. Tudo bem que a bola estava alta, mas o ângulo foi bem difícil. Eu jamais jogaria essa bola para lá, provavelmente. Nessa situação, eu teria acelerado essa bola no meio da mesa, tentando achar ali o ombro direito do adversário, o cotovelo ali para seria mais fácil para mim e para o adversário seria tão difícil quanto. Mas o Andy foi para a bola lá na pontinha da mesa e conseguiu achar um ângulo lindo. E tem 3 match points o Andy para fechar esse terceiro jogo. Que pontaço! Tava meio morto no jogo ali. O Fábio, o Andy foi pro smash, o Fábio defendeu, tá vivo no jogo. É 10-9, tem só mais um match point. Que bola! Nem eu acreditei que essa bola entrou. Parecia que ele ia afundar essa bola na rede. O Andy nem foi na bola. Sensacional. Mais um match point pro Andy. Acho que é o quarto match point, né? Tava 10-7, se não me engano. E agora ele fecha. Cara, que jogo. 2-1 pro Andy. 14-12, 13-11, 12-10. Quer mais? Os jogadores parecem estar bem focados, né? Ninguém tá afim de bater papo, não. Já estão imediatamente começaram o quarto jogo e deram uma respiradinha só. Que jogo de. Agora até eu tô torcendo para um quinto jogo, viu? Merece. Depois desse quarto jogo, depois do terceiro jogo, merece a gente ver um quinto jogo entre eles.
Só tem que combinar com o Andy, né? Que vai estar louco para ganhar logo esse jogo e sair daí 3-1. Como diz um amigo meu, faltou combinar com os russos, né? Meia hora já de jogo. Se for pro quinto jogo, os dois vão ter que ter perna, hein? Que bola que salvou agora o Fábio, deu sorte também, mas que reflexo, hein? Foi só sorte, não, que reflexo. Tá jogando igual uma criança mesmo, hein? Todos os dois estão subindo o nível nesse jogo. Uau, que pontaço! Agora é o Wendy que dá uma vibrada e sabe que esse ponto foi importante. Cada ponto agora é importante. Eles já entenderam o equilíbrio dessa partida, né? Tentando backhand, o Wendy. Tá certo, tem que tentar. Sobrou ali, tem que tentar. Do ponto que ele estava, se ele passa uma bola mais lenta ali, o Fábio ia vir comendo ele de forehand ali, ia ser difícil. Aí agora entrou. Tudo certo, tem que fazer mesmo. A bola dele é forte. Se tiver chance, tem que usar. Tá conseguindo segurar o jogo no bloqueio, Andy, e depois, quando a bola sobra, ele tá finalizando. Excelente bola agora do Fábio, hein? Duas bolas por baixo, muito fundas, com bastante giro. Não tem set fácil, né? Quando você acha que alguém tá melhor no jogo, tá nada, tá equilibrado de novo. E aí, 7 points pro Andy. Desperdiçou o primeiro no ataque para fora. Tem 2 saques na mão. Ai, quem deu sorte agora foi o Andy. Ela pegou na rede, subiu, confundiu o Fábio. 11-8, 7-0. Agora o Fábio precisa ganhar os próximos 2 sets para forçar um quinto jogo. Situação difícil. Do jeito que está equilibrado esse jogo, situação difícil. Muito interessante mais uma vez, né? Troca de bola de muita qualidade. Tá com o tempo de bola muito melhor já o Fábio, né? Comparando com os últimos jogos. Tá indo pra cima o Andy. Certo, tem que tentar. Não dá pra ficar controlando. O jogo tá muito equilibrado. É um jogo entre dois atacantes, né? Tem que ir pra cima. Pra ver o quanto o Fábio lamentou agora ter errado esse saque, né? Momento difícil, ele precisando ganhar esse set. Quando ele abre uma vantagem, é um saque. Você tá jogando muito, Andy, hein?
Que combinação de backhand e forehand bonita. De novo indo para cima. Variou bem agora, conseguiu colocar uma bola na paralela. Muito giro nessa bola do Fábio. Ainda errou o ângulo do bloqueio. Vai para cima o Andy. Momento decisivo, ele vai para cima. A 2 pontos da vitória. 2 match points tem o Andy. Finaliza. Que jogaço! Gente, finalizou Boa, 3-1, né? Foi 3-1? Pensava que tinha mais um. Não, 3-1. 3-1. Tá. Que Ah, jogaço beleza. Bom jogão, vocês hein? dois, hein? Muito obrigado, hein? Bom jogo. Não, valeu, valeu, você joga bem. Você também, mano. Jogo É nóis. equilibradíssimo. Podia ter ido para qualquer lado. Aquele terceiro jogo Foi entre mesmo. vocês foi fortíssimo. Esse último jogo agora também muito equilibrado. Vocês têm um nível muito equivalente. Foi muito bonito de ver. Então, de parabéns. Olha, Valeu. O Andy defende muito bem. Obrigado. não, vocês dois estavam trocando bem bola e tal. E o Andy é um dos favoritos dessa categoria C, na minha opinião. E Fábio, você fez um jogo de igual para igual com ele ali, ó, que poderia ter ido para qualquer Mesmo. lado. Vocês dois estão muito fortes, parabéns. Alguns ajustes só ali de tempo de bola, de ângulo, e você também tá muito forte para concorrer a essa categoria, viu? Muito bonito o jogo de vocês, parabéns. Falta muito ainda, Vlad. Olha, eu acho que falta menos do que você imagina, viu? Para ser bem sincero. Eu também acho, hein? Né? Você não acha, Andy? Quanto tempo você Aham, tá com jogando, certeza. Fábio? Jogou Oxi. poucas vezes, Mano, Esse né? deu aqui meu trabalho aqui, fi. não, é segundo jogo. Eu nem sei. Aí, Não sei nem arrumar a tela aqui ainda, nem a mesa. olha aí. E o cara deu É, meu trabalho aqui, mano. E eu tive que me dar o máximo aqui pra ganhar dele, tá vendo? Tô apanhando aqui na mesa, aqui, a mesa torta. Imagina quando ele acostumar. Aí sim, pô. exatamente, Parabéns exatamente. aí. Parabéns, Andy. Você joga demais. Obrigado, Valeu. Vlad, pela transmissão Valeu, aí, gente. Foi, pelo foi um apoio aí. prazer transmitir o jogo de vocês aí. Obrigado e bom descanso para vocês aí. Boa noite. Valeu, Vlad. Boa Tá bom. noite. Boa Abraço a noite. todos. Obrigado. Um abraço, Boa hein? Tchau, tchau. Muito bom. Que jogo equilibrado. Não estava esperando um jogo tão equilibrado, para ser bem sincero, viu? Pelo pouco tempo que o Fábio tem, né, de virtual, eu estava esperando um jogo bem mais fácil para o Andy, mas não foi, foi muito difícil. O Andy fez um dos melhores jogos até agora que eu vi o Andy fazer, hein? Fez um dos melhores jogos. Teve que, como ele falou, meu, ele teve que dar tudo nesse jogo para ganhar. Muito legal, muito legal. Tá de parabéns. E todos os dois jogadores estão de parabéns. E vamos ver mais desses caras aí nos próximos dias, né? Obrigado, pessoal. Foram só 7 jogos streamados hoje, só 7. Só para lembrar que a vida não tá fácil para ninguém. E amanhã a gente continua. Amanhã tem mais jogo. Quarta-feira acaba a fase de grupos. Abraço aí para todo mundo. Fiquem bem, bom descanso e até amanhã.